Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os nossos amados queridos irmãos. Estamos de volta com mais um momento de examinação das Escrituras. Neste momento iremos falar sobre a vida de Estevão. A nossa leitura bíblica, como bases, leamos Atos capítulo 6, versículo do 8 ao 10 e Atos capítulo 7, 54 a 60. Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos ou libertinos, e dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria, ao espírito com que falava. Então vejamos aqui logo na leitura bíblica que Estevão, ele era cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Então veja que ele se destaca diante daquelas qualificações que os apóstolos designaram para que se procurassem diáconos para servir o povo. Estevão se sobressaía em suas virtudes. E veja que ele enfrentou alguns grupos. Que grupos são esses? Os da sinagoga, chamados de libertos ou libertinos, número 1. Dos sirineus, número 2. Dos alexandrinos, número 3. Os da Cilícia e os da Ásia. Aí a Bíblia diz que disputavam com Estevão. E por que eles não podiam resistir à sabedoria? Porque ele falava com a sabedoria do Espírito. E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então veja que Estevão, ele não defendia a tese da verdade, melhor dizendo, da ressurreição de Jesus Cristo, pois eles não criam, esses grupos não criam na ressurreição de Cristo. E Estevão estava ali testificando que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus era o Messias. E eles não podiam resistir à pregação de Estevão, porque Estevão, como o versículo 10 diz, e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então ele falava através do Espírito Santo, usando o dom da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então vemos aqui uma grande verdade só na leitura do texto, que já dá um grande ensinamento. Atos capítulo 7, 54. Aí você vai fazendo suas anotações aí, examinando a Escritura. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangia os dentes contra ele. Você vê que a mensagem que Estevão trazia provocava fúria em seus corações e eles rangiam os dentes contra ele. Mas eles, estando cheios do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então vemos aqui que eles não receberam a palavra de Deus através da vida de Estevão, que ele pregava com sabedoria, com espírito de verdade, fazia milagres, fazia prodígios, mas ele estando com os olhos, ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos aos céus, o que foi que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então veja que ele estava defendendo a ressurreição de Cristo, que Cristo tinha ressurgido, que Jesus é o Messias, a qual aqueles grupos não criam, e Deus honra a sua pregação. Jesus honra a sua mensagem. Versículo 56 ele diz: E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão
direita de Deus. Lembra-se quando Jesus esteve diante de Pilatos, diante dos homens lá da sinagoga, Jesus disse: e vocês vão ver o Filho de Deus à mão direita de Deus? Então veja que eles já tinham ouvido isso de Jesus e Estevão testificando sobre este assunto. Mas veja o que aconteceu com eles, versículo 57. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram-se unanimemente contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde vai se tornar um grande pregador do evangelho aos gentios. Então apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, expirou. Então você vê que no 59 e 60 as mesmas condições que Jesus falou na cruz, quando Jesus disse: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Estevão faz a mesma coisa: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Glória a Deus. O versículo 60, as mesmas palavras de Jesus quando Jesus disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Estevão disse, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, nesta lição, nós veremos através do exemplo de Estevão que uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo é a sua fidelidade a Jesus. Estevão foi o primeiro cristão que sofreu martírio. Até hoje, milhares de cristãos sofrem algum tipo de oposição, hostilidade ou violência para declarar sua fé em Jesus. Uma lista mundial de perseguição publicada em 2022 apontou que mais de 360 milhões de cristãos ainda são perseguidos. Isto é, eles têm direitos negados, sofrem violências verbais e físicas, perdem propriedade, suas famílias são ameaçadas ou perdem a vida. Tais perseguições são feitas às vezes por grupos civis, em outros momentos por autoridade religiosa e ainda por forças militares ou governamentais. Entretanto, assim como Estevão, milhares de cristãos não desistem da sua fé em Jesus e se mantêm fiéis porque são fortalecidos pelo Senhor. Fazendo uma pausa, abrindo um parêntese, então observamos que nós estamos estudando uma lição falando sobre avivamento e observando nesses últimos dias que nós estamos vivendo fortes sinais da volta de Jesus Cristo. Enfrentamos um ano de 2022 turbulento, onde a igreja como um todo, não estou falando em igreja em algum determinado local, mas como um todo, a igreja parece que adormeceu e precisa de um avivamento, precisa ser avivada. Então, graças a Deus por essa lição ter chegado neste momento oportuno, e ela está nos ensinando como recebermos o avivamento da parte de Deus, porque Cristo vem buscar uma igreja remida e lavada pelo seu sangue e avivada pelo Espírito Santo. Então, nesta lição, o assunto desta lição é o martírio de Estevão, que é o primeiro mártir, aquele que primeiro deu sua vida em prol do Evangelho. É um avivado, um herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diácono, mas se observarmos, ele não tinha nada de diácono, foi uma escolha que eles escolheram, mas ele era um exímio evangelista. Isso nós podemos ver nas Escrituras Sagradas. Na igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Você vê que ele se destacava em relação às qualificações
que foram escolhidas. Ele tinha mais qualificações. Então, devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. Isso sempre vai acontecer. Quando alguém se destaca na pregação do Evangelho, sempre vai causar inveja a alguns adversários que quer contradizer e falsificar o Evangelho de Cristo. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A nossa palavra-chave para a nossa lição é Marte. É aquele que deu a vida em prol do Evangelho. O primeiro mártir, Estevão. O testemunho de Estevão. Estevão foi um homem usado por Deus. O nome Estevão, ele vai aparecer a primeira vez na escolha dos diáconos, lá em Atos capítulo 6, 3 e 5. Claramente, vemos ele como um evangelista. Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Atos 6, versículo 5. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Era um homem cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus. Se tivéssemos vários diáconos assim, seria uma bênção, né? Mas glória a Deus por isso. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns das sinagogas, chamados libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. Então, aquele que prega a palavra de Deus, ele enfrentará esses cinco grupos. Você tem que estar preparado para enfrentar esses cinco grupos. Os da sinagoga, que trazendo aqui para os nossos dias, é o da própria denominação que você pode estar. Infelizmente se levantam alguns da sinagoga, dos libertinos, aqueles que não aceitam uma mensagem de santidade, né? Aquela mensagem que você tem de santidade contra o pecado. Temos também os alexandrinos, que é aqueles que infelizmente parece que querem ser donos da igreja por ter grandes salários, dízimos, e uma família que fundou aquela congregação ou que ajudou. Esses são os alexandrinos. E tem os da Cilícia e da Ásia. Então, um pregador do Evangelho, ele vai enfrentar esses 5 tipos de grupos que se tornaram adversários da igreja. Aí você vai ver lá em Atos capítulo 6 e o versículo 9. Nos dias de hoje, oremos para que Deus levante crente como Estevão, cheio de fé e cheio de sabedoria. Então eu e você deve se colocar nessa posição aí, buscando de Deus, para nós ser cheios de fé e cheios de sabedoria da palavra de Deus. Esses últimos dias devemos pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, porque ela é que traz o verdadeiro avivamento. É ela que despede labaredas de fogo. Então vamos observando e examinando a Escritura e observamos uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles, não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava, porque ele falava através do Espírito Santo. Ele não falava pela sua própria sabedoria e pelo seu Espírito, mas pela sabedoria de Deus e pelo Espírito Santo. Usaram um suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falso testemunho
que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Se observarmos, não foi assim com o nosso Salvador, com Jesus Cristo. Levaram acusação, blasfêmia, dizendo que Jesus ia destruir o templo e tal. Ele se designou Filho de Deus. Então observamos aqui várias acusações por motivo de inveja. E observamos que Cristo foi entregue por causa da inveja dos judeus. Com um pano de fundo que nós sabemos que Cristo veio com a missão de tirar o pecado do mundo. Ele veio, se entregou, morreu por nós para tirar o pecado das nossas vidas, o poder do pecado. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulado pela liderança política e religiosa, a levarem-no violentamente ao sinédrio. Foi a mesma coisa com Jesus. Jesus foi espancado, esmurrado, cuspido, chicoteado e foi levado para as autoridades julgá-lo. Então, apesar disso, algo surpreendeu seus acusadores ímpios. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de um anjo. É forte isso aqui. Apesar de ter apanhado, sendo espancado, foi violentamente espancado pelos seus acusadores, mas ainda assim ele estava tão cheio de Deus, tão cheio de Cristo, que ele estava tão parecido com Cristo que nos seus olhos emanavam amor e misericórdia. E a Bíblia Sagrada diz que os seus acusadores, fitando os olhos nele, viram como o seu rosto de um anjo. Emanava luz, graça, misericórdia, amor. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Eu só tenho a dizer aqui que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né? Porque hoje nós vemos tanto besterol, tanta coisa que você olha para certas pessoas e você não vê nem o Espírito Santo. Que dirás o brilho no seu rosto? Não generalizando, né? Tem as suas exceções, mas é o que nós observamos e vemos em redor do meio evangélico. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Então observamos aqui que eu, como pregador, como conhecedor, eu tenho que conhecer a história da igreja. Estevão falou aqui com sabedoria sobre a história de Israel, do início, o chamado de Israel até os seus dias. Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como seus pais. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, que não se dobra, o seu pescoço é igual ao do porco, só olha para baixo, de dura cerviz, não se mexe, não se curva, incircunciso de coração e ouvido, ou seja, não tem os seus corações circuncidados. A circuncisão não fazia na criança lá, depois de 8 anos de nascido. A circuncisão hoje quem faz é o Espírito Santo. Não tem abertura para o Espírito Santo adentrar no coração e nem entrar no seu aparelho auditivo com a palavra, com a mensagem, para poder ouvir a voz de Deus. Em suma, denunciou as traições e homicídio contra Jesus. Um pregador deve fazer isso, o pregador da verdade do Evangelho. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração. Observando alguns pontos fortes e êxitos de Estevão,
Ele foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados da igreja. Foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça e poder na presença do Espírito Santo em sua vida. Foi um líder reconhecido e destacado, um mestre e um debatedor. Foi o primeiro a dar a vida pelo Evangelho. Algumas lições de vida. Ele se esforçava em busca da excelência em pequenas tarefas. Prepara as pessoas para as responsabilidades maiores. Repetindo, o esforço em busca da excelência em pequenas tarefas prepara as pessoas para responsabilidades maiores. Então, vemos aqui essa lição de vida de Estevão. Então, existem muitas pessoas porque está fazendo um pouquinho, né? Não vou fazer com excelência não vou fazer. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Então, aquilo que lhe colocar em sua mão, que talvez você ache que é pequeno, faça com excelência, porque Deus está lhe preparando para algo maiores. Como é que Deus vai lhe entregar algo maior se você não tem responsabilidade nem nas coisas pequenas? A verdadeira compreensão a respeito de Deus sempre leva às ações e práticas compassivas para as pessoas. Algumas informações essenciais sobre Estevão: ele era um diácono, distribuía alimento aos necessitados. Ele é contemporâneo de Paulo, Caifás, Gamaliel e os outros apóstolos. Então, observando agora o ponto 2, falando sobre a preciosa morte de Estevão. O primeiro ponto nós vamos falar que ele era cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanha êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Então veja que ele estava pregando que Jesus ressuscitou. E para honrar sua pregação, o Espírito Santo traz a visão do Filho de Deus à direita do Pai, em pé, honrando a Estevão. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, glória a Deus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:55. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Então você vê que ele estava ali preste a entregar sua vida, mas ainda assim foi honrado pelos céus de ver a confirmação da sua pregação. O segundo aspecto é a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Como o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, Atos 7:58, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso já era o principal perseguidor dos cristãos. E mais tarde veremos que Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. E hoje o que nós observamos é que as pessoas hoje não estão mais suportando ouvir o evangelho de Jesus Cristo, né? Muitos têm rejeitado, muitos têm... E hoje tudo que a gente fala, a igreja, os pregadores verdadeiros falam, hoje estão se criando algumas leis, né, que têm enfurecido as pessoas a pregação do evangelho. O terceiro aspecto é o perdão no martírio, né? Naquele momento de suplício e dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelho, clamou em grande voz: não lhe impute este pecado, e tendo dito isto, adormeceu.
Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Senhor, não lhe impute este pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto para perdoar seus algozes. Vamos para o terceiro tópico: o avivamento no sofrimento, tendo como seu primeiro aspecto o sofrimento e a morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja há registros e informações orais ou de tradições históricas sobre este assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com a execução de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Em exceção de João, né? A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Será que estamos preparados a não negar o nome do Senhor? É um momento de você refletir neste momento. Será que você daria a sua vida em prol do Evangelho? Estamos caminhando para isso neste mundo que nós estamos vivendo. Cada dia as coisas têm se tornado mais difíceis. O segundo aspecto é o avivamento e o sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as nossas forças, as forças dos servos de Deus, para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante da dificuldade, ou seja, enfrentar, mesmo passando por um momento difícil, ir lá, não desanimar, não esmorecer. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é sua força. Jeremias 8, versículo 10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Então, concluindo aqui nosso momento de examinação da Escritura, falando sobre Estevão, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão mostra-nos que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida, a exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, da antiga igreja. Não neguemos a Cristo. Que Deus abençoe os amados e queridos irmãos. Este foi o momento de examinando a Escritura, que você possa ter aprendido nesse breve momento que nós tivemos aqui examinando a Escritura. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo, até o próximo momento de examinando a Escritura. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário e continue assistindo os nossos vídeos para que o YouTube assim possa levar esse vídeo, que outras pessoas venham a ser abençoadas como você tem sido. Amém? Deus te abençoe, fica na paz. Um forte abraço do seu irmão Elinaldo, daqui do canal Pregações Elinaldo, Pregações 1. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.
Opa, voltei. Vou deixar lá na descrição desse vídeo um questionário. Se você tiver interesse de ir lá e observar, tem um questionário lá falando sobre a lição. Amém? Deus abençoe e forte abraço.